quando eu continuei escrevendo crônicas, em 2016, eu achei que a Francana ia acabar. Eu tinha uma longa relação com a Francana, embora na primeira divisão eu fosse torcedor da Prudentina, mas essa é outra história. Eu sempre fui um apaixonado pela Francana, acompanhei o meu pai pelas várias cidades do interior para ver a Francana jogar. E eu achei que a Francana ia acabar por conta das dívidas e tal. E eu li um livro do Zé Trajano, jornalista esportivo, chamado Tijuca América, que ele contava a história do América do Rio através de uma ficção em que ele trazia do passado os grandes jogadores do América para disputar um campeonato carioca. Eu entrei em contato com o Zé Trajano e falei, posso usar esse seu argumento, a sua ideia, a estrutura do seu trabalho para fazer um da Francana? Ele me autorizou. E com isso eu comecei a escrever uma novela que eu dei o título de Veterana do Além. A Francana sempre foi chamada carinhosamente de Veterana, porque é um time muito antigo, de 1913. E aí, como o Trajano usou lá no Rio, para fazer a história da América, ele usou um pai santo que faz baixar lá os jogadores do passado. E como Franca é uma cidade muito espírita, eu fiz diferente. Eu convoquei meus amigos que são espíritas, alguns são médiuns, né? E eles trouxeram de volta os grandes jogadores da Francana do passado para um estádio em Oxico, que quando eu era presidente do Condefat, a gente conseguiu tombar o frontão, pelo menos salvar o frontão do estádio. Ele está bastante abandonado, né, nos últimos tempos. E ele era transformado numa arena padrão FIFA, e ocorre um campeonato da Califórnia brasileira. E aí eu vou contando através de cada jogo, né, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, Comercial, Ferroviária de Araraquara, o Rádio de Mococa, o Batatais, que é o Fantasma da Mogiana. Esses jogos eu vou contando histórias que eu fui recolhendo, não só as histórias do meu pai, que meu pai contava, que ele era um grande torcedor da Francana, como eu também entrevistei alguns dirigentes antigos, principalmente o Vinícius Seixas Costa, que foi presidente da Francana, e eles foram me contando histórias muito engraçadas, né, do passado, do cara que agarrou a camisa do jogador do América de Rio Preto que ia bater um escanteio lá no Inhochico, né, então puxou a camisa, o cara não conseguia bater o escanteio. Então, assim, histórias muito engraçadas que aconteceram de fato, e eu fui montando esse campeonato, e, obviamente, os vilões eram os times de Ribeirão Preto, né, que tentavam subornar o juiz, que interferiam na Federação Paulista, né, tinha que ter um vilão na história, e, é claro, sempre a rivalidade Franca-Ribeirão Preto fala mais alto. Então, eu contei a história da Francana, histórias... por exemplo, como tem uma história muito interessante que quando o Santos veio jogar aqui em 1949, quando foi construído, houve a reforma do Inhochico, o avião atrasou e ia descer no aeroporto que não tem luz. O aeroporto de Franca, na época, era de terra, não tinha iluminação, não tinha nada. E aí a rádio local pediu para todo mundo que tivesse um carro fosse até o aeroporto, fizessem 2 fileiras, acendessem as luzes dos carros para o avião descer. E isso aconteceu mesmo. Né? Então, assim, tem histórias muito interessantes que eu fui resgatando do passado da Francana e montando nessas várias partidas, até, evidentemente, a Francana ser campeã, né, desse torneio, em cima do Botafogo, obviamente, com Sócrates e tudo mais, e para depois ter uma comemoração no Hotel Francano, obviamente. Então foi uma novela que eu tentei reconstruir a história da Francana, mas de uma forma divertida, bem humorada, e que rapidamente se esgotou. Logo foi feita pelo Laboratório das Artes, fizemos 300 exemplares e rapidamente se esgotou.
E nesse meio tempo eu continuei escrevendo as crônicas, que vocês vão saber no último capítulo.